Saúde. Nessa aula a gente vai começar a estudar a análise combinatória, tá? Que é um ramo da matemática que estuda basicamente a quantificação das possibilidades de combinações para determinados eventos. Então, por exemplo, lá na Mega Sena, a gente tem lá um canhoto com 60 números, né? Dos quais 6 são sorteados. Qual que é o total de números possíveis, o total de possíveis sorteios que existem? Seria um exemplo de problema que a análise combinatória consegue determinar, tá? Numa refeição, por exemplo, se eu tiver duas opções de entrada, 3 opções de prato principal e 4 opções de bebidas. Qual é o total de possíveis refeições diferentes que eu poderia formar com essas possibilidades, né? Seria um outro exemplo de problema da análise combinatória. Combinações de roupa. Se eu tenho 3 camisas, 3 calças e 2 pares de sapatos diferentes, qual é o total de possibilidades diferentes de vestuário que eu teria, né? E se eu tivesse num grupo 100 pessoas, das quais eu quero tirar comissões de 20 pessoas, sendo que não importa a ordem dessas pessoas, qual é o total de comissões que eu conseguiria formar com essas 100 pessoas? Comissões diferentes, né? Então são todos exemplos de problemas de análise combinatória. E assim, como a gente pode ver aqui, são apenas alguns exemplos, né? A análise combinatória ela é um campo muito amplo que engloba muitas possibilidades. Então, os problemas que a gente vê em vestibulares ou em concursos públicos sobre esse tema são dos mais diversos, tá legal? E aí, para começar a analisar agora o princípio fundamental da contagem, que é uma parte inicial do estudo da análise combinatória, a gente vai partir de um problema prático já, que é o seguinte: dado uma refeição onde a gente tem 2 opções de entrada, 3 opções de prato principal, 2 opções de sobremesa e 5 opções de bebidas. Quantas refeições diferentes é possível a gente fazer, considerando que a gente vai escolher uma opção de cada uma dessas possibilidades aqui, tá? Então vamos lá. Se a gente tem 2 opções de entrada, a gente poderia descrever isso aqui, na verdade, como um conjunto com 2 opções. Eu teria lá o E1 e o E2, tá? Que seriam as 2 entradas. Os pratos principais, eu vou chamar de P aqui só, tá? Seriam o quê? Teria 3 opções. Teria lá dentro a opção P1, a opção P2 e a opção P3. Se a gente fosse tratar isso aqui como um conjunto com alguns elementos. As opções de sobremesa. A gente teria lá dentro do conjunto de sobremesas 2 opções. Seria a sobremesa 1 e a sobremesa 2. E bebidas seriam 5 opções. Então eu teria lá dentro do conjunto das possíveis bebidas os elementos B1, B2, B3, B4 e B5. E aí, considerando que eu vou escolher agora pelo menos uma opção de cada um desses conjuntos, o que eu teria aqui? Vamos lá, se eu fosse escolher, por exemplo, a entrada 1, eu teria aqui uma opção de refeição que seria E1, seria depois pegar o prato principal 1, a sobremesa 1 e a bebida 1. Isso aqui seria uma opção de refeição, correto? Uma outra opção possível seria, por exemplo, pegar o E1 com P1 também com S1, só que mudar a bebida, pegar a bebida 2, então B2. Outra opção seria o E1 com P1, com S1, com B3. E assim por diante. Então, se eu fosse primeiro alterando as bebidas, eu teria aqui 5 possibilidades, certo? Eu manteria essas três elementos constantes e eu alteraria aqui só as bebidas. Então, eu teria 5 possíveis já refeições. Aí, vamos supor que eu fiz as 5, né? Continuei aqui, fiz as 5. Aí, passei agora a alterar, eu quero alterar agora as sobremesas. Então, vamos supor que eu mantivesse aqui o E1, o P1, e aí passaria a alterar aqui o S2, então agora não mais o S1. Começaria das bebidas lá do zero de novo, então B1. Então teria E1, P1, S2 e B1. E1, P1, S2 e B1. Agora, pensando nessa combinação, tá, até aqui, eu alteraria de novo as bebidas. Então eu teria de novo 5 possibilidades de bebidas, tá? Aí teria lá agora o E1,
O S eu não posso mais alterar, eu alteraria agora o P2. Então a gente está alterando da esquerda para direita, da direita para a esquerda, tá? Teria aqui o P2, aí voltaria para o S1, porque agora eu tenho o P2 aqui, já não é mais igual ao que eu tinha lá em cima, e o B1. E assim por diante. Então, quando a gente fosse alterando aqui, ó, eu verifico o quê? Que para a opção E1, P1, S1, eu tenho 5 possibilidades de B. Para a opção E1, P1, S2, eu teria 5 possibilidades de B. Então, se a gente fosse listar todas, seria uma infinidade de opções aí que a gente teria que listar. O princípio fundamental da contagem, ele vem simplificar exatamente esse cálculo. Ao invés de eu escrever todas as possibilidades que eu gostaria de escrever, né, que eu necessito, eu vou pensar numa forma mais rápida, ou mais prática de escrever isso aí. Que vai ser o seguinte, eu vou fazer 4 escolhas. Entrada, prato principal, sobremesa e bebida. Para a opção E1, para a opção de entrada, eu tenho 2 possibilidades. Ou seja, aqui eu posso ter E1 e E2. Para a opção de prato principal, eu tenho 3 possibilidades. Então, para cada uma dessas duas que eu tinha aqui, para o E1 e para o E2, eu já vou ter 3 possíveis aqui, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o E1 aqui, eu tenho P1, P2, P3. No E2, eu tenho P1, P2, P3. Ou seja, no total, eu vou ter essas duas vezes as 3 possibilidades que eu tenho ali, certo? Porque para cada uma delas eu tenho 3. Então, no total, eu já vou ter 2 vezes 3. Tá legal? Agora, para cada uma dessas possibilidades que a gente já listou aqui, que são essas 6, eu vou ter 2 opções de sobremesa. Então, por exemplo, para E1 e P1, eu vou ter S1 e S2, já são 2. Para E1 e P2, eu vou ter S1 e S2, já são mais 2. Então, para cada uma dessas 6 que a gente listou aqui, que é 2 vezes 3, eu vou ter 2 aqui, que é a quantidade de elementos aqui, que são 2. E para cada uma dessas opções agora de entrada, prato principal e sobremesa, eu vou ter 5 opções de bebida. Então, cada uma dessas opções aqui vai ficar multiplicada ainda por 5, porque eu vou ter 5 possibilidades de alterar a bebida lá. Então, o princípio fundamental da contagem fala isso, que se eu estou combinando elementos aqui de conjuntos, tá? Se eu tenho alguns conjuntos com N elementos em cada conjunto aqui, o total de possibilidades de sequências ordenadas que eu tenho para essas combinações desses conjuntos vai ser o número de elementos de um conjunto vezes o número de elementos do outro, vezes o número do outro e assim por diante, até o total de combinações que eu tenho. Se eu estou pegando aqui 4 conjuntos e combinando os elementos deles, vou multiplicar as quantidades de elementos dos 4 conjuntos. Tá? Então aqui a gente vê que a gente teria 2 vezes 3, que dá 6, 6 vezes 2, que dá 12, 12 vezes 5, que dá 60. Então eu teria 60 possibilidades de refeição. Se a gente fosse escrever aqui todas, ao final, se a gente somasse todas as combinações possíveis, a gente teria 60 possibilidades. Então, como um resumo desse princípio fundamental da contagem, a gente pode falar o seguinte: se eu tenho um conjunto A com n A elementos, um conjunto B com n B elementos, diversos conjuntos, até um conjunto Z com n Z elementos, e eu vou escolher um elemento de cada conjunto e combinar, o total de possibilidades ou de sequências ordenadas que eu posso formar com esses conjuntos vai ser NA vezes NB vezes NC, assim por diante, até NZ. Tá legal? Que é exatamente o que a gente viu no último exemplo. É como se aqui fosse a quantidade de entradas, aqui de pratos principais, depois sobremesas, depois bebidas. A gente multiplica a quantidade de elementos em cada conjunto. Tá? E existe, na verdade, uma consequência disso que é para um outro tipo de problema. Por exemplo, se a gente tem letras A, B, C, D, E e F, tá? E a gente quer fazer agora, calcular a quantidade de senhas de 4 dígitos que eu posso formar com essas 6 letras, tá? Quantidade de senhas diferentes. Então, eu vou ter uma senha de 4 dígitos, ou seja, eu vou ter que fazer 4 escolhas. E em cada escolha,
se a senha é de 4 dígitos, eu posso repetir, não tem problema, eu vou ter 6 possibilidades. Aqui eu não vou ter conjuntos diferentes, eu vou ter sempre o mesmo conjunto para selecionar. Aqui é o conjunto das letras, que tem 6 elementos. Então, se eu quero fazer todas as combinações possíveis, escolhendo 6 elementos sempre desse conjunto, qual que vai ser a quantidade de senhas que eu vou ter? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que dá 6 à quarta senhas. Então, não necessariamente nos problemas vai aparecer sempre conjuntos diferentes. Pode ser que apareça um problema em que eu vá selecionar os elementos do mesmo conjunto. E mais que isso, pode ser que apareça um problema onde eu vou selecionar elementos do mesmo conjunto, só que a quantidade de elementos em cada escolha vai diminuindo. Por exemplo, se eu quiser saber a quantidade de senhas diferentes que eu posso formar de 4 dígitos, só que sendo esses 4 dígitos distintos, dentro dessas 6 letras aqui, qual que vai ser a quantidade de senhas que eu posso formar? De novo, eu vou ter que fazer 4 escolhas, só que agora, para a primeira escolha, eu vou poder escolher qualquer uma daquelas 6 letras. Então, vou ter 6 possibilidades. Esse foi o primeiro conjunto, né? Tinha 6 letras lá dentro. Quando eu selecionei uma letra, ficaram só 5 para eu escolher agora, porque eu tenho que escolher letras distintas. Então, se antes eu tinha 6 elementos no conjunto, agora para o conjunto que eu vou escolher, né, o conjunto que eu vou retirar um elemento para o segundo dígito, eu vou ter só 5 elementos, porque a primeira letra não pode ser repetida. Então aqui eu vou ter 5 possibilidades. Para a terceira letra, o conjunto diminuiu ainda mais, eu já escolhi 2 letras, então aqui eu vou ter só 4 letras. E para a última letra, de novo, eu não posso repetir nenhuma das anteriores, então sobraram só 3 letras para eu escolher. Então aqui eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360. Então aqui eu vou ter 360 senhas possíveis. A gente verifica que esse número é bem maior do que esse aqui, tá? 6 à quarta é muito maior do que 360. A gente pode até fazer a conta. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 6 dá 6. Sobe o 3. 3 vezes 6 dá 18. 18 mais 3 dá 21. 216 vezes 6 dá 36. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. 6 vezes 2, 12. 1.296. Aqui a gente vai ter 1.296 senhas. Então, só de exigir que os 4 dígitos sejam distintos uns dos outros, a gente já faz cair muito a quantidade de senhas, como a gente viu aqui, tá legal? Então, o princípio fundamental da contagem vai ter sempre uma dessas duas formas de trabalhar. Ou eu vou estar falando de selecionar aqui combinações possíveis de conjuntos distintos, que seria esse caso, onde eu vou multiplicar o número de elementos de cada conjunto, ou eu vou selecionar elementos de um mesmo conjunto, sendo que esses elementos podem ser repetidos ou não. Se eles podem ser repetidos, eu vou selecionar sempre a mesma quantidade de elementos, né? Ou posso ter a mesma quantidade de possibilidades de seleção dentro daquele conjunto. Se eu tiver que fazer elementos distintos, então essa quantidade de possibilidades cai, porque para cada escolha eu vou ter uma opção a menos. Vamos ver mais 2 exemplos então? Primeiro exemplo. Um rapaz tem 3 calças, 5 camisas e 2 pares de sapatos diferentes, tá? De quantas formas diferentes ele pode se vestir? Então aqui, simplesmente, é princípio fundamental da contagem. A gente vai ter uma escolha que vai ser a calça que ele vai utilizar, uma escolha que vai ser a camisa e a outra escolha que vai ser o par de sapatos, tá? Para a calça, ele tem 3 opções. Então, para cada uma dessas opções de calça, ele vai ter 5 opções de camisa. Então, só calças e camisas já são 15 combinações possíveis. E ainda, para cada combinação dessas de calça e camisa, ele vai ter 2 opções de sapato. Então, o total de possibilidades diferentes para ele vai ser 3 vezes 5 vezes 2, que dá 30. Tá legal? E um próximo exemplo.
3 pessoas que devem ser alocadas num sofá de 5 lugares. De quantas formas diferentes essas pessoas podem se sentar nesse sofá? Então, nesse problema, a gente tem que tomar cuidado. Intuitivamente, nossa ideia seria pensar nos 5 lugares, né? E aí alocar as pessoas aqui dentro e pensar no princípio fundamental da contagem dessa forma. Só que aqui, como a gente tem 3 pessoas, a gente não consegue preencher os 5 lugares, né? Então, ao invés de alocar as 3 pessoas dentro dos 5 lugares, a gente vai pensar, na verdade, que a gente vai alocar os lugares nas 3 pessoas, tá? Então, pensando que o nosso conjunto de possibilidades é o de lugares, a gente vai ter o quê? Vou chamar esse conjunto aqui de L. Isso seria um conjunto aqui com 5 elementos. L1, L2, L3, L4 e L5. Certo? Para a primeira pessoa, eu posso escolher qualquer um dos 5 lugares. Então, para essa pessoa, eu vou ter 5 opções de lugar para escolher. Tendo escolhido um lugar para essa pessoa, para a próxima pessoa eu vou me sobrar 4 opções. Então, para a segunda pessoa, eu vou ter 4 opções de lugares. E tendo escolhido o lugar dessa pessoa, dessas duas, para a última, vão sobrar 3 opções. Tá legal? Então, por exemplo, se eu escolhi L1 para a primeira pessoa, né, se a gente pensasse nos 5 lugares do sofá, um do lado do outro, vou falar que eu vou alocar a pessoa A aqui, a pessoa B aqui e a pessoa C aqui. Então, eu teria escolhido, por exemplo, L1, L3 e L5. Correto? Se eu escolhesse agora, ao invés da pessoa A aqui, a pessoa B aqui, a pessoa A aqui e a pessoa C aqui, seria uma outra opção. Seria o quê? L2 para A, L1 para B e L3 para C. Tá legal? E assim por diante. Então, ao invés de alocar as pessoas nos sofás, nos lugares, a gente aloca os lugares nas pessoas. Tá legal? Então, existem alguns tipos de problema em que a gente tem que fazer essa inversão na hora de analisar. Tem que sempre olhar qual que é o conjunto que a gente tem que pode ser alocado nas combinações nos espaços vazios. Legal? Aqui os espaços vazios seriam as 3 pessoas e os lugares seriam os elementos do conjunto. Então, aqui a gente tem 5 vezes 4 que dá 20, vezes 3 que dá 60. Então, a gente teria 60 possíveis arranjos dessas pessoas dentro desse sofá. Tu